Meus amigos, parece que esse ministro Dias Toffoli está completamente descontrolado. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas hoje foi realizada uma operação policial, né? Polícia Federal fez busca e apreensão em vários lugares por conta dessa operação do Banco Master, né? Esse escândalo do Banco Master. E essa operação foi autorizada pelo próprio ministro Dias Toffoli. Porém, após ser feita a busca e a apreensão, o Toffoli mandou que a Polícia Federal lacrasse toda a documentação recolhida nessa diligência, né, e levasse lá para o STF e deixasse tudo lacrado lá para ele. E só ele poderia ver, né? E aí, meu amigo, a coisa pegou fogo, né? A imprensa saiu descendo a lenha no ministro e até a Procuradoria-Geral da República pediu que ele reconsiderasse e liberasse essa documentação para que a própria Procuradoria-Geral da República pudesse analisar. Então, o que a gente tem a impressão é que o ministro ele está descontrolado, tomando decisões completamente precipitadas e sem noção de nada, porque deve ter alguma coisa que ele quer esconder de qualquer forma, né? Ele não quer que venha à tona essas coisas relacionadas ao Banco Master, porque talvez vá prejudicar, a gente não sabe exatamente quem, mas ele mesmo já está envolvido aí, já que ele tem parentes que se beneficiaram aí de dinheiro que rolou aí nesse caso, né? Então ele já está todo envolvido, né? Tanto ele como o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, então estão bastante envolvidos e aqui parece ele está descontrolado. Bom, o que aconteceu é que durante o dia ele apanhou de todo lado e chegou agora no final da noite e ele reconsiderou a decisão que ele havia tomado, voltou atrás e liberou para que a Procuradoria-Geral da República pudesse ver e analisar os documentos, o que também não é muita coisa, porque o PGR, como você sabe, né, o PGR que nós temos lá é completamente vendido ao sistema, ainda não muda muita coisa, né? Estar nas mãos do Toffoli, estar na mão do PGR, não muda muita coisa. Mas vamos ver aqui, pessoal, porque tá sensacional o conteúdo aqui, eu quero mostrar para vocês o que rolou aqui, beleza? Vamos assistir. A avaliação é bizarrice mesmo, é bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela Força Policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. Ele tá de brincadeira, né? Até o Sakamoto, meu amigo, Sakamoto é o cara mais puxa-saco do Lula e dos petistas que existe na face da terra. E ele está batendo no Dias Toffoli. Mas tá muito de brincadeira, né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz, a polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcado, pegar os dados dos familiares, de tudo e investigar. Do Tanuri, do Mansur, tudo investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu para tudo estar lacrado e para ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Começa! Por que ele está fazendo isso? Sabe? Ah, deu um pito público, a Polícia Federal não conseguiu colocar de pé a operação, e a operação foi um pouco antes do Zettel ter ido para Dubai, etc e tal. A Polícia Federal conversa com o Toffoli, se explique, pode até explicar diante da sociedade por que a operação não foi colocada no prazo dele. Agora, primeiro que dar um pito público não faz sentido, são duas instituições que ele pode até questionar e entender os resultados, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal, que está sendo extremamente diligente neste caso, que não está protegendo ninguém, ao contrário do que parece de outras pessoas, né? Ela está, na verdade, ela está cumprindo o seu dever. E o que acontece é que a partir do momento, ou seja, não há nenhuma reclamação por parte de todo mundo que está acompanhando essa ação, essas operações, de algum desvio de conduta da Polícia Federal com relação a isso. Agora, há reclamações de muita gente com relação ao comportamento de outros membros do Estado brasileiro que vem colocando entraves para essa investigação. Os ministros do STF, o Sakamoto, fala claramente, aí tenha coragem e fale claramente. Parecendo que estão querendo contribuir com a produção de uma pizza, né, com relação ao Banco Master, porque como a gente bem sabe, uma delação possível dos envolvidos no Banco Master seria a delação do fim do mundo. Para tudo. Então hoje a gente acordou. Essa é a Marina Helena, que foi candidata a prefeita aqui em São Paulo nas últimas eleições. Ela pertence ao Partido Novo
E olha o depoimento dela, é muito legal a fala dela. Sabendo que tem uma operação gigantesca da Polícia Federal, no caso Master, autorizada pelo ministro Dias Toffoli, 42 mandados de busca e apreensão, quase 6 bilhões de ativos congelados, empresários graúdos, o cunhado do Vorcaro. E aí, de repente, peraí, a Polícia Federal não pode olhar nada, tem que pegar tudo, aprender tudo, lacrar tudo e levar para o gabinete do ministro. E aí ele pode decidir o que fazer, até esconder isso aí para sempre, é isso? Gente, que loucura que a gente tá vivendo. Como assim a Polícia Federal não pode fazer o trabalho dela de examinar esse material? Que loucura que a gente está vivendo, é exatamente isso, sistema Supremo PT, ditadura Supremo PT. Ela vai ser obrigada a não examinar o material e a colocar tudo lá no escritório do ministro? Agora vamos para esse outro trecho. Otávio Guedes da Globo News aí descendo a lenha também. Que a Elisa citou, que essa sim interfere diretamente na investigação. Ele diz o seguinte: determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão, etc., deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você apreendeu um celular, né? Entre outras coisas, e ali você vai extrair muitas provas, documentos, planilhas. Isso, via de regra, fica com a autoridade policial, que é quem dirige a investigação, né? Então ele vai ali examinar. E não com o juiz. Esse que é o estranhamento. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos com essa decisão. Diz o gabinete do ministro Toffoli: olha, o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Ou seja, ele diz que ele vai preservar pela polícia, trabalho que geralmente é da polícia. O Bruno Tavares tem uma apuração importante, que é o seguinte: porque o assinante pode perguntar, bom, qual a diferença de um celular, de um computador, estar no STF e não estar na polícia? Então, ele explica o seguinte, os policiais explicam o seguinte: há um risco de destruição de provas, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem. Então, você tem o que está ali no celular, no dispositivo eletrônico, e você tem o que está na nuvem. Segundo os policiais, a orientação é extrair as informações assim que os dispositivos chegam na delegacia. Então chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Antes que alguém possa tirar, né, todos os dados lá, né? Porque quando você tem o WhatsApp, você deve saber, vira e mexe, o WhatsApp ele manda para a nuvem todo o que está arquivado lá, né? Então, se alguém entrar na nuvem e tirar tudo que for arquivado, perdeu todos os dados, né? Só fica com os dados recentes. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso, os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. Acho que era isso que eles queriam fazer, né? Acho que era isso que ele queria fazer, dar tempo para que o celular do Vorcaro fosse, né, apagado e não tivesse as provas que... Dizem que esse celular do Vorcaro aí, diz que é uma bomba relógio, né? A hora que tiver, que for aberta esse celular aí, acaba com a República Brasileira, porque tem gente envolvida que não acaba mais, né? De breaking news, porque acabamos de receber uma decisão que acaba de sair do ministro Dias Toffoli. Aí ele arregou, né? Apanhou tanto da imprensa, você viu como ele apanhou da imprensa aí, né? Eu peguei alguns trechos, mas se você for olhar em todos os canais aí, todo mundo bateu no Dias Toffoli, porque é simplesmente um absurdo o que ele fez, né? É um absurdo, ele queria esconder os dados, né? É surreal o que estava querendo fazer. Vamos escutar aqui a Thaís Herédia. Ele mudou de ideia. Ele não quer mais ficar com o material apreendido lacrado lá no Supremo Tribunal Federal. Não ele quer enviar à Procuradoria-Geral da República a apuração do nosso Theo Cury, dando show hoje aqui de jornalismo, gente, na cobertura junto ao STF. O Theo Cury não está, mas temos Vinícius Murad, que já leu a decisão de Dias Toffoli e vai nos contar. Vinícius, essa decisão de Toffoli, a gente estava acabando de dizer aqui que os senadores de oposição protocolaram um pedido de impeachment dele e, entre várias razões, essa de querer lacrar tudo no STF estava lá na conta. Thaís, Toffoli acabou acolhendo um posicionamento da Procuradoria-Geral da República totalmente contrário ao que ele mesmo havia colocado na decisão
Você vê que ele tomou uma decisão, falou que ia fazer uma coisa, mas aí é lógico, né? Deve ter dado uma repercussão, deve ter todo mundo começado a encher o saco dele aí, dizendo que se ele fizesse isso, né? Ele ia estar, era como é uma confissão de culpa praticamente. Você fazer tentar esconder os dados, tentar esconder as provas dessa forma, é uma confissão de culpa. De hoje, mais cedo, aqui tivemos acesso aqui na CNN Brasil. Na petição da Procuradoria-Geral da República, é quase que um recurso, um posicionamento oficial do Ministério Público, que é a parte acusadora neste processo, dizendo que não nos termos dele, eles pedem a reconsideração da determinação, apontando os riscos de frustração da operação caso não fosse realizada a imediata submissão dos dispositivos apreendidos, celulares, documentos, computadores e outras evidências que podem se tornar provas nesse processo à exploração técnica pericial. Esta é a primeira página deste documento e é justamente o trecho que a gente destaca aqui. Esse documento é o documento da Procuradoria-Geral. Não, já é a decisão do Toffoli. Já é a decisão que tem do Toffoli. Aí recuado à direita esse trecho da petição da Procuradoria-Geral da República. Ótimo. Eles afirmam na página seguinte, se a gente conseguir descer bem no comecinho da próxima página, que a análise do material probatório presentes nos autos poderá acrescentar um juízo adicional sobre a participação de cada investigado nos ilícitos sob apuração e, no mesmo sentido, a autorização, caso Toffoli concordasse e concordou em compartilhar os documentos com a Procuradoria-Geral da República, não representa nenhum prejuízo ao andamento da investigação, de modo que o deferimento constitui medida cabível e adequada. Em outras palavras, a Procuradoria-Geral da República está solicitando que o ministro autorize que a parte acusadora neste processo tenha acesso ao que embasará, daqui a algum tempo, a denúncia final para tornar ou não réus os alvos dessa operação de hoje, assim como da operação no final do ano passado que prendeu Daniel Vorcaro. A minha avaliação. Aí, pessoal, na verdade, isso não deveria simplesmente ficar com a Procuradoria-Geral da República, deveria ficar com a Polícia Federal, para que eles pudessem analisar todos esses dados, né? Puxar dos celulares ali tudo que tem que ser puxado. E foi uma jogada que eles fizeram aí, né? Voltou atrás, mas não voltou atrás completamente. Ele deixou que liberou para a Procuradoria-Geral da República. Mas a Procuradoria-Geral da República, como nós sabemos, é parte do sistema Toffoli, Xandão, Dino e outros mais lá, né, que estão, é o sistema Supremo PT, né, o regime Supremo PT. Eu queria saber a sua opinião. Será que vai dar pizza aí como o Sakamoto, que, olha, para o Sakamoto estar criticando o Toffoli, que é o mais petista dos ministros do STF, é sinal que a coisa é muito grave, o que eles estão fazendo é muito grave. Ele está tentando esconder as provas, está tentando sumir com as provas. É isso que o Toffoli está tentando fazer. Até o Sakamoto, que é baba-ovo, para não dizer outra coisa, né? Fica pendurado ali naquela parte do corpo, sabe aquela parte do corpo masculina, né? Ele é pendurado naquela parte do corpo do Lula e desses ministros do STF, mas ele está sendo obrigado a bater no Toffoli, de tão descarada que é essa decisão que o Toffoli tinha tomado hoje, né? Vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Nossa, esse país aqui tá complicado, olha, tá complicado, hein? Deixa o seu comentário aí que eu gostaria muito de saber a sua opinião, pessoal. Deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente aqui do canal, beleza? E deixa o seu like também, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Eu tô todo dia postando aqui notícias aí atualizadas, o que tá rolando na política, toda essa hipocrisia da esquerda brasileira, a gente vai denunciando aqui diariamente, para que você fique atualizado de tudo que está acontecendo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu!